Bendito Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, nós estamos diante da sua palavra, que é poderosa para transformar vidas. A sua palavra, Deus, pregada, ela fere, ó Deus, a alma. E as pessoas sentem a necessidade de correr para os braços de Jesus Cristo, teu Filho. Nome sobre todo nome. O nome de Jesus, o teu Filho, é proclamado, é poderoso para desfazer todos os laços. No nome de Jesus, o teu Filho, ó Deus, temos a proteção. No nome de Jesus, o teu Filho, temos saúde, temos firmeza espiritual. No nome de Jesus, as casas estão fundamentadas, as nossas casas espirituais estão fundamentadas na rocha e não sobre a areia. Ó Deus, vem tempestade, vem o que acontecer, mas existe aqueles firmados no nome de Jesus, o teu Filho. Pai, em nome de Jesus, nós queremos transmitir, ó Deus, a tua palavra, e eu quero pedir que a tua palavra incomode o nosso interior, que a sua palavra mexa conosco esta noite, porque ninguém sai de diante da tua casa, diante da tua presença, com as mãos vazias ou vazios no seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra invada o meu ser, invada a minha alma e que de todos nós que estamos aqui, para que possamos sentir a tua glória, a tua presença e iniciar esta semana. Ó Deus, que com tantas lutas e dificuldades, que o inimigo se impõe a cada dia para tentar impedir a alegria dos teus filhos, que esta semana comece uma jornada próspera, uma jornada de bênção, Senhor, uma jornada de paz, uma jornada de alegria, de saúde, de recursos, tudo que a tua igreja precisa, inclusive os teus filhos que estão aqui, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós lemos um texto aqui, até interessante. O irmão Marcos falou alguma coisa sobre moedas aqui, né? Sobre a mulher que perdeu uma dracma. E nós lemos um texto que ele tem ele está colocado apenas por Mateus. Acredito que, como nós conhecemos a história de Mateus, que chamava Levi, e é o mesmo nome, Mateus e Levi lá, para eles é o mesmo nome. Mateus era um funcionário do governo romano, na época do Império Romano. Ele trabalhava na alfândega, ou, por ser Cafarnaum, eu entendo que era também uma coletoria, o que se chama hoje uma secretaria de fazenda financeira. É um lugar onde se arrecadava, vamos trazer para o nosso Brasil, era a Receita Federal daquela ocasião. Quem já ouviu falar em Receita Federal do Brasil aí, diz amém. Tá vendo? Tem que dizer amém, que isso mexe, né? Então, era isso aí. Mateus trabalhava lá. E ele era cobrador de impostos. Então, entendo que Mateus teve interesse, agora um homem convertido, de escrever essa história. Não que ele participou disso, mas ele soube do que aconteceu com Pedro e Jesus em relação ao tributo romano. Lucas, quando fala alguma coisa, e aí dava a entender que os gregos precisavam saber, quando ele diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, em um outro fator, em um outro tempo, diferente desse quadro aqui. Mateus, ele transcreve aquilo que aconteceu. Então, ele sabia. Inclusive, Levi era odiado pelo povo judeu, pelos hebreus. Mas em que sentido? Porque eles achavam que ele, além de cobrar os impostos, pedia aquelas gratificações, né? O chamado suborno. Em lugar nenhum diz isso, nem na história do povo hebreu diz isso. Mas todo funcionário que trabalhava para o Império Romano, para o governo romano,
recebendo os tributos de Israel, que estava tributário, estava escravizado mais uma vez por um império, e desta vez o romano. Isso durou até o exílio lá de João na ilha de Patmos. Foram cerca de 70, quase 80 anos depois de Cristo, o Império Romano ainda dominou. Tanto é que no ano 70 depois de Cristo, General Tito resolve então destruir Jerusalém, que esse sempre foi o objetivo dos impérios, tanto os medos, os persas, os que passavam. E quando eu falo em medos, eu falo no povo da Mesopotâmia. Quando eu falo em persas, eu falo no povo do Irã, que lá no Irã até hoje é conhecido como Pérsia, e não Irã, já é conhecido só fora aqui, já disse isso em ocasião aqui. Então todos os impérios tiravam muito proveito das riquezas da terra que Deus prometeu para eles, uma terra rica que mana leite e mel. E que eles perderam o pátrio, o domínio sobre o poder da terra, por causa da incredulidade e da desobediência à promessa de Deus. É triste quando as pessoas esquecem-se que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle do seu batimento cardíaco hoje aqui. Ele tem o controle dos seus negócios. Ele tem o controle dos teus pensamentos. Ele sabe todas as coisas. E o povo de Israel então perde o direito a estar livre dentro da sua terra. A gente lendo o Antigo Testamento, você vai encontrar quantas e quantas vezes. E mesmo assim havia os remanescentes que Deus sempre preservou. Mas naquele tempo, Levi era criticado pelos seus patrícios, pelos seus conterrâneos, porque cobrava imposto para o Império Romano. E aqui acontece um fato. Quando você abre a Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, você observa que quando o filisteu Golias estava zombando do povo, estava criticando de Israel, dizendo que não tinha ninguém naquele país, naquele exército, capaz de lutar e derrotá-lo, os filisteus zombavam, até que apareceu o pequenininho, o ruivo, o que levava os queijos para os seus irmãos nos frontes das guerras e da batalha. Apareceu e se incomodou com aquele deboche de Golias, porque aparece Golias. Aí o povo, os soldados, o exército de Israel ficou mais abatido ainda. Presta atenção nisso. E diz: nós não vamos poder lutar. Saul se angustiou tanto com isso. E observe que ali Deus já havia rejeitado Saul também. Um pouquinho antes atrás, Deus chama Samuel e diz: por que você tem dó dele se eu já rejeitei? Ele ainda estava no controle do país, ainda era o primeiro rei de Israel, mas já tinha perdido a direção de Deus para aquele país. E aí Golias assusta, era um gigante. Segundo as medidas, era quase 6 metros de altura, 5 metros e pouco de altura, muito forte. Não tinha quem ganhasse Golias naquela batalha, o filisteu Golias. Ele era da família daquela parte dos anequins, que eram gigantes da terra. Foi recrutado pelos filisteus para destruir o povo de Israel. Saul se viu num aperto tão grande e não sabia o que fazer. Aí aparece Davi, discute com Eliabe, seu irmão, porque Eliabe diz: o que você veio fazer aqui? E ele deixa Eliabe falando sozinho e chega para o rei e se apresenta. Será se não tem ninguém aí que pode enfrentar esse homem que está incircunciso, zombando dos circuncidados? Será se não tem ninguém? Diz a Bíblia lá que foram mais de 40 dias e 40 noites Golias zombando, criticando do povo de Deus e do exército de Israel, e não tinha homem naquele exército para enfrentar. E Davi diz: eu vou enfrentar.
Abrindo parênteses aqui, quem entende as coisas de Deus não espera o inimigo te atacar, não importa o tamanho do inimigo. A Bíblia diz que Davi vai diante dele, vai na frente de Saul, pede liberdade e depois vai lutar. Ele toma, você vem a mim com essa espada, com pedra, ou com espada, com não sei o quê, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus do exército, a quem você está afrontando. Saul ficou preocupado com aquilo, mandou vestir uma couraça. Veste aí a roupa de guerra de soldado dos exércitos. Vai na frente então, treina aí. Davi vestiu aquele negócio, não sabia nem mexer com aquilo. Aquilo estava incomodando. Eu tenho impressão, não sei se eu ainda vou. Você já descobriu o tamanho de Davi? Eu tenho a impressão que eu ainda perco para ele. Ele devia ser um pouquinho mais alto que eu. Aleluia! Deus não olha tamanho. Deus não olha status social. Quando Ele quer usar, Ele usa. Ele quer te usar esta noite. Abra a tua boca, adora a Ele, porque Ele quer usar você. Agora Ele usa quem adora Ele também. E Davi era adorador. Davi era adorador. E o que acontece? Eu não sei andar com isso. Essa roupa me incomoda. Você quer vencer batalha? Vença com o teu joelho. Não fica querendo contar com a oração dos outros. Tem gente que só sabe pedir oração, mas ora quase nada. Você quer vencer batalha com a oração dos outros? Você vai ficar sofrendo. Vista a tua própria roupa espiritual. Combata o bom combate. Entra na fileira e vai cultuar a Deus na beleza da santidade dEle. Oh, aleluia. Tem muita gente querendo fazer festa com o uniforme do outro, com o dinheiro do outro, com o vestimento do outro, com a armadura do outro. Ganhar vitória, ganha do teu jeito. Ninguém pode impor, pastor não pode impor, doutrina não pode impor. O único que a gente tem que obedecer é o general dos exércitos do Senhor, é o Deus de Israel, é o Espírito Santo. Quando ele fala, ele dá as coordenadas. Davi já estava ungido, não nem sabia do que ia acontecer ainda, mas já estava na direção de Deus, e Saul já tinha pedido a direção de Deus. Aleluia. Sabe o que acontece com Davi? Ele rejeita a proposta da roupa. E aí Saul então faz, está lá no 1 Samuel capítulo 17, no versículo 23, 24, 25, você vai encontrar isso, onde o rei faz um voto. O homem que derrotar esse gigante, eu vou dar minha filha em casamento. E deu. E eu vou dar isenção, vou decretar isenção para os pais, os seus filhos e os pais. Então preste atenção. Davi foi, lutou, ganhou a esposa, ganhou 5. Ela inclusive passou muita dificuldade, porque depois teve que sair fugindo até do pai. Não se fala muito sobre a mulher de Davi, mas a gente sabe que o sofrimento foi para os dois. E ganhou a isenção tributária. E aquilo nunca foi apagado da história. Você sabia que todos os descendentes de Davi, e Jesus era um, Jesus, filho de Davi, porque ele vinha da descendência, e Deus era com Davi, e essa isenção tributária chegou até Jesus. Jesus não era obrigado a pagar imposto. Primeiro que ele era o filho de Deus, mas eles não estavam se portando com o lado espiritual, o homem espiritual que estava na terra. E segundo, porque ele tinha, por parte de seus pais, a isenção tributária, porque Saul decretou isso, vai ter isenção, não vai pagar mais os seus filhos não pagarão. E Jesus veio dessa descendência. Aí o que acontece? O tempo passa, a isenção continua, e está tudo muito bem, até Pedro prometer pagar uma coisa que Jesus não era obrigado a pagar. Tem sempre um Pedro que promete alguma coisa por você, mas se você colocar Jesus na frente, ele vai resolver também. Jesus acaba de descer do monte da transfiguração. Esse monte existe até hoje, chamado Monte Tabor, é o nome dele. Se você colocar, você encontra Monte Tabor, da transfiguração, biblicamente, que é conhecido.
Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, e que era irmão de Jesus, e foi a esse monte da transfiguração. E lá, Jesus se transfigura diante dele. Eu vou voltar na moeda. Porque o inimigo procura um momento para tentar fazer você tomar decisões erradas. E no ministério de Jesus nunca faltou o inimigo tentar ocasiões contra Jesus. Ora, Jesus ainda era criança, estava com 2 anos de idade. Aí o tal do Herodes lá diz assim: olha, matem todos os meninos. Essa história a gente tinha escutado lá no Egito. A Maria e José então pegam Jesus e foge para o Egito. Olha só, o inimigo estava tentando pegar Jesus antes disso também. Quando tentou pegar Moisés lá, Satanás já achava que era Jesus que estava lá. Aí mandou matar todos os filhos das hebreias que nasceram lá em Gósen, na terra do Egito. Mandava matar todos os meninos, vocês conhecem a história. Moisés escapou porque a mãe dele teve a virtude, Deus falou e foi sábia, e ela nem colocou o nome nele, quem colocou foi o próprio faraó. A filha falou assim: chama de Moisés, tirado das águas, significa Moisés, coloca o nome de Moisés nele, tirado das águas. Essa história continua, o inimigo sempre procurou. Observe uma coisa, quando Jesus está sobre o pátrio poder dos seus pais, quando os seus pais iam às festas em Jerusalém, Jesus estava junto. Jesus nunca abdicou do direito de obedecer aos seus pais. Se conhece pouco sobre a trajetória de Jesus nesse período, até os 33 anos de idade, ou até os 30 anos de idade, se conhece pouco. Mas o pouco que se sabe, um dia os pais voltaram para casa, e ele parou no templo lá com o povo e começou a ensinar a Bíblia. O profeta Isaías começou a explicar. E aí os seus pais perderam Jesus. Meu Deus, Jesus ficou perdido na festa. Voltaram: meu filho, nós estamos te procurando. Ali Jesus dá uma profecia para eles. Olha, seu pai e sua mãe estão aí fora te procurando. Ah, é? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Jesus estava no pátrio poder de Maria e José, mas já estava fazendo a vontade de Deus. Eu não sei se você está debaixo de algum pátrio poder aqui. Eu não sei de que forma alguém pode estar cuidando de você, da sua vida, dos seus negócios. Mas eu vou falar porque Deus quer que eu fale. Você precisa entender que a sua jornada não depende de 1, de 2, de 3 ou de 4, não depende de ninguém. A minha jornada e a sua jornada para o céu depende de você, da sua decisão de obedecer a Deus e escutar a voz do Espírito Santo. E a Bíblia vai longe, em Hebreus diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como fizeram os antigos lá no Antigo Testamento. Amém? Posso concluir? Amém? Então vou concluir. Jesus então entra no ministério. Aqui eu estou falando da transfiguração. O inimigo sempre procurou ocasião de pegar Jesus. Eu vou citar mais uma, porque essa também é muito importante. Porque tem muita gente que aceita Jesus e acha que aceita Jesus para ganhar casa, para ser rico. Tem muita gente que aceita Jesus porque acha que vai ganhar dinheiro, porque vai ter mais dinheiro que os outros. Não é nada disso. Jesus não salva ninguém para dar riqueza aqui na terra. Alguns andam até dizendo aí que não sei o quê. Tudo bem, não tem nada com a vida dos outros. A gente tem que ver com o que Jesus ensinou para nós. Ou a gente segue Jesus ou não segue. Eu sigo Jesus. Os que seguem Jesus chegaram aqui essa noite? Amém? Nós seguimos Jesus. Oh, glória, eu sou feliz porque aprendi a seguir Jesus com meus pais, com os meus pastores. Ninguém pode tirar isso. É individualidade sua. Você decide o que você quer da sua vida. A tua esposa não te salva, o teu esposo não te salva, o teu filho não te salva, o teu pai não te salva, a tua mãe não te salva. Você tem que decidir o que você quer de Jesus. Glória a Deus. Então Jesus, assim que passa pelas águas, Mateus 4, São Lucas 4, coincidente, os mesmos capítulos.
relata essa história. Diz a Bíblia que Jesus é levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Presta atenção, a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Sabe de onde ele tinha saído? Das águas do batismo. Tinha acabado de se converter. Claro que eu estou falando a minha linguagem. Tinha acabado de entrar na missão que Deus deu a ele. É claro que ele está na missão na terra desde quando estava no céu. Lá em Provérbios 8:9 diz que ele já estava com Deus e estendendo os céus. A sabedoria é ele. Quando Salomão ora e pede sabedoria, é a presença de Deus, através da graça de Jesus, que não havia sido proclamada ainda, que desceu sobre ele, e diz, olha, pede o que quer. Ele diz, olha, eu peço ao Senhor que me dê sabedoria, que eu possa entrar diante do povo, sair diante do povo. E Deus gostou daquela oração, e deu a ele sabedoria, humanamente falando, sem contar Jesus, porque Jesus humano também foi mais sábio do que Salomão, mas Salomão, humanamente falando, foi o homem mais sábio que andou nessa terra, morreu e está sepultado até hoje. Jesus foi o mais sábio, morreu, ressuscitou e está à destra do Pai, orando, intercedendo por nós e ouvindo os nossos clamores. Eu creio que Jesus está ouvindo a nossa palavra, está nos dando esta palavra, está falando com alguém aqui esta noite. Eu espero que ele esteja falando com você, como ele fala ao meu coração. O inimigo nunca perde oportunidade de envergonhar aqueles que são de Jesus. O inimigo nunca perde a oportunidade de humilhar o cristão fazendo tudo certo, ele ainda humilha. Por isso que a Bíblia manda o crente vigiar e orar, porque o inimigo, nosso adversário, diz a Bíblia, anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando nos tragar. Mas a Bíblia, na sabedoria das exegeses, da etimologia, das palavras, do que você quiser dizer aí das palavras, não diz que ele está ao redor, não. Ao redor estão os anjos do Senhor. Ele está ao derredor. É como se tivesse aqui um anjo e ele está do outro lado. Para chegar aqui, tem que passar pelo anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ele coloca isso. Jesus, então, é levado ao deserto e é tentado. É tentado a ceder às glórias e os prazeres do mundo. O inimigo tenta ganhar Jesus, destruir o ministério dele, mostrando as belezas. Tudo isso te darei. O diabo dá o quê? Não tem nada. Mas infelizmente tem muitos que mesmo andando com a Bíblia, mesmo tomando Santa Ceia, mesmo fazendo alguma coisa, ainda acha que o inimigo pode fazer alguma coisa. Ele não pode fazer nada. Ele não tem nada. O inimigo não pode dar nada. Ele é destruído para o resto da vida. E ele fica muito revoltado com a igreja que entende isso, e fica muito feliz quando a igreja não entende, e não entende, aí ele fica feliz, não entenderam. Mas quem está entendendo aqui esta noite? O inimigo queria destruir Jesus lá no deserto. Quando você está num jejum, qual é a sua maior necessidade? Alimento. Lá no finalzinho ele disse, olha, se você é filho de Deus, olha o que o inimigo está fazendo com Jesus. Manda que essas pedras que estão aí se transformem em pães. Ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus. O inimigo sabe que você é cristão. E ele tenta a gente pelas nossas necessidades físicas. Ele tenta a igreja pelas necessidades seculares. Ele tenta pastores pela ambição ministerial. Ele sabe como fazer. Faz tudo errado. Está fazendo para perdição, mas ele sabe como fazer. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Claro que ele já sabia. Jesus já tinha rejeitado as propostas anteriores. Agora era proposta de status, de posição, de poder. Mas agora é uma tentação de necessidade física, de necessidade espiritual. Era uma coisa que não era só espiritual, era de necessidade física. Aí Jesus, que guardava a palavra. Sabe por que a gente fica triste com crente que não frequenta escola dominical?
E eu disse aqui domingo passado na consagração de obreiro, o obreiro que não frequenta escola dominical está um ponto fora da posição. Porque a escola dominical ensina a palavra de Deus. Culto de ensino às terça-feira é vazio, mais vazio que isso aqui. Não sei se está gravando, se está no ar, não sei. É mais vazio. Mas é o culto que ensina a palavra. Sabe por quê que o inimigo pega muita gente desprevenido, cai em tentação, e da tentação cai em pecado, e do pecado o inimigo então fica abrindo portinha para satisfazer a necessidade que o ser humano tem, porque falta a Bíblia, falta conhecer. Já dizia o profeta Oséias, porque o meu povo está sendo destruído, porque lhe faltou conhecimento. Saber é uma coisa, conhecer é outra. Eu sei que existem muitas situações, agora conhecer situações, eu preciso viver. Quem vive a palavra, vive a presença de Jesus, vive a glória de Jesus, vive a autoridade de Jesus. Quem vive a palavra, vive o ardor pentecostal de Jesus. Aí Jesus disse assim, olha, eu vou te falar o que eu conheço. Aí Jesus cita para ele o que está lá em Deuteronômio capítulo 8, acho que verso 4, alguma coisa assim. Depois você confere lá. Jesus diz para ele, olha, nem só de pão, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus lembra lá do passado, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem tem a palavra vence a perseguição que o inimigo faz para destruir a nossa vida. E aqui Jesus desce do Monte Tabor, aí encontra lá um moço lunático, um moço que sofria uma doença. Chegaram a multidão, aproximou, pondo-se de joelho, dizendo assim, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele sofre os problemas da lua, das fases da lua, ele é lunático, sofre muito, às vezes ele cai no fogo, às vezes cai na água, Jesus, e eu trouxe a sua igreja, os seus discípulos, e eles não puderam curar. Não fiquem tristes, irmãos, eu tenho que falar, porque isso cabe a mim, eu também estou enquadrado nessa história. Quantas pessoas no seu tempo de crente você já curou na sua vida? Pastor, mas quem cura é Jesus. Mas ele diz para você ir que ele vai fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E diz lá, e indo pregai, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsar os demônios. Ele que mandou você. Indo vai fazendo essas coisas. Eles não puderam. E respondendo à geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando eu vou sofrer com vocês? Oh, glória a Deus. Você já parou para pensar? Eu já estou concluindo, já passei 2 minutos, começamos 9h06, dia 19h06, quero terminar no horário. Você já parou para pensar o que o Espírito Santo está te perguntando aqui essa noite? O que o Espírito Santo está te perguntando? O que a gente tem feito? O que você fez? O que eu tenho feito? Ele era lunático, sofria influências da lua, nada mais do que um espírito de demônio na vida daquele moço. As pessoas às vezes estão oprimidas e outras vezes possessas, que é uma diferença muito grande. Tem gente oprimida pelos problemas, pelas doenças, aí da ansiedade, aí vai para médico, aí é um problema sério. Me perdoem, mas até muitos cristãos estão sofrendo de ansiedade. A tal da ansiedade traz a depressão. Eu não sou da área clínica, mas leio, eu preciso ler para entender alguma coisa. E quando você vai descobrir, são opressões da vida. Que eu posso estar na igreja há 40 anos e ter um problema que me oprime. Eu não estou falando de espíritos malignos, eu estou falando de opressão e não possessão. Esse moço, ele apenas não era oprimido, ele era possuído por espíritos de demônio, que lançava no fogo, caía no fogo, na água. E a igreja da época não pôde fazer nada. Você já pensou nisso? Eu estou com saudade da mesa lá fora, tá, irmã? Viu, irmã, uma mesa, né?
Aquele dia foi 19 nomes, que está no grupo de oração, que a gente está orando, 19 pessoas que passaram ali, e deram o nome pedindo oração. É assim que começa. Eu já estou encerrando, eu preciso encerrar. O mestre, eles tinham o direito de perguntar, por que nós não conseguimos curar esse rapaz, expulsar esse demônio dele? Por que não conseguimos? Jesus, olha, só tem um motivo, é porque a fé de vocês é pequena. Porque se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão fazer um rebuliço nessa cidade. Você não está ouvindo o Espírito Santo falar, como está falando comigo essa noite? Qual é a medida da sua fé? Qual é a medida da nossa fé hoje? O que a gente tem feito? Porque dentro da igreja tem aqueles que também desorientam. E eu estou falando aqui agora no segundo assunto para encerrar de Pedro. Quando eles chegam a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os cobradores de impostos, de dracmas. De dracmas eram moedas gregas de prata, que valiam 2 dracmas ou 2 denários. Eram coisas de valor, mas tinha que pagar 2 de dracma por cada cidadão. Aí perguntaram assim para Pedro: Pedro, o vosso mestre não paga as dracmas? Pedro esqueceu que Jesus não era só o Nazareno, mas ele esqueceu também que Jesus era o filho de Davi. E hoje, quando esquecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, eu posso pendurar Ele aqui no pescoço, com crucifixo, posso colocar na parede da minha casa, eu vou lá no meu interior, lá onde eu ando por lá, o povo tem lá o símbolo, a cruz, tem tudo lá, mas eu posso fazer o que eu quiser. Mas se eu esqueço que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o meu Salvador, que morreu na cruz para me salvar, que se eu respiro e ainda vivo é porque eu sou salvo, é porque Ele me salvou. Se eu esqueço do poder real de Jesus, que nos outorgou isso. Estava dizendo a irmã Lloyd ontem, sexta-feira, 10 horas da manhã, por telefone. E ela do outro lado, pensei que tinha acontecido alguma coisa, e ela estava emocionada. Não, pastor, é porque o senhor está dizendo para mim a mesma revelação que eu tive na 3ª noite que eu estava no hospital. Eu disse para ela: lembre que se a senhora está aí, a senhora nunca esqueça que a senhora é povo adquirido, é nação santa, é sacerdócio real, e é geração eleita. E quando eu disse para ela, eu pensei que tinha acontecido. Minha irmã, o que houve? Pensei que tinha caído ali. Não, pastor. Não, eu estava perguntando a Deus lá no hospital. Estava perguntando para Ele, pela madrugada, o que está acontecendo. Apareceu alguém e disse para mim: não esqueça que você é geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Você pode adorar a Deus? Nós somos isso. Mas a gente tem que tomar posse disso, irmão. A gente tem que crer nisso. A gente tem que sair dessas liturgias e fazer algo diferente para o Senhor. Aí Pedro esquece disso. Aí Pedro disse sim. Ora, ele sabia que Jesus não pagava. Então, ele falou precipitadamente, querendo defender Jesus, mas não usando da verdade plena. Porque Jesus não pagava, ele era descendente de Davi. Pode ler lá, depois se você quiser, você vai encontrar que o descendente de Davi não paga. Não pagava tributo. O seu mestre, por que não perguntou a Pedro: Pedro, você paga? Não. Ô Pedro, o seu mestre, olha, a palavra mestre, o seu rabino, o seu rabi, o seu professor, o seu guia, viu como é que o inimigo é astuto? Ele paga imposto. Pedro devia ter dito: ele é isento, porque ele é da descendência do rei Davi. Aí não, Pedro disse sim, e entrou em casa. Aí quando ele entra em casa, ele tem uma percepção de que Jesus é o mesmo que está aqui hoje. Ele está lendo o seu pensamento agora. Ele está lendo o seu pensamento.
Porque logo Jesus diz assim, Mateus escreve com propriedade, Jesus se lhe antecipou. Jesus não deixou ele falar mais nada. Que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? E ele disse, dos alheios. Aí Jesus, ó, logo, os filhos estão livres. Mas, quem aceita o mais de Jesus na sua vida? Quem aceita o mais de Jesus na sua vida? Quem aceita o mais de Jesus na sua vida? O que é mais? É a mudança que ele pode fazer. É a solução definitiva que ele dá nos conflitos. É a solução definitiva que ele dá nos casamentos. É a solução definitiva que ele dá na saúde. No diagnóstico que te tira do sério. Oh, glórias! É a solução definitiva que ele dá nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, vai no meu banco, eu sou o dono do ouro e da prata, Pedro. Você diz que paga, vão pagar, porque senão agora vai vir a auditoria, da coletoria em cima da gente, aí vão arrumar mais coisa para perseguir. Pedro, você não devia ter dito isso. Eu tenho a impressão que tem muita coisa não registrada nos bastidores entre Jesus e Pedro. Oh, glória a Jesus, você precisa ter intimidade com Jesus, para ele te falar no secreto, aonde você tem que consertar. Fica esperando o pastor, não, o pastor erra. Fica esperando teologia, não, teologia pode não ser tudo. Não espera pela esposa, não. Não espera pelo esposo, não. Busque você um particular com Deus. Senhor, agora sou eu, Senhor. Eu quero entender mais da sua palavra. Eu não quero fazer o que Pedro fez, para não escandalizar. Vai lá, pesca, lança o anzol. Oh, irmão, que maravilha. Tira o primeiro peixe que subir. E quando você abrir a boca do peixe, você vai encontrar um estáter. Um estáter, irmão, era moeda grega de ouro, que valia 4 denários. Dava para pagar dos dois o exercício todo. Pega um estáter, vai lá, pega um estáter e vai lá, toma-o, dá por mim, não mandou pagar, dá por mim e por ti. Sabe o que eu vou concluir? Que Jesus nunca deixa uma situação difícil quando Ele está presente na nossa vida. Quando a gente vê muitos batendo cabeça por aí, reclamando de situação difícil, cabe uma pergunta: está dando lugar para Jesus no seu coração? Está dando lugar a Jesus na sua vida? Está confiando nele como se deve confiar? Está acreditando que Ele pode mudar? Ou está esperando ver o que vai acontecer com os outros, para ver se acontece com você?